Então, hoje a nossa aula é sobre ânions. Para podermos identificarmos os ânions, primeiro a gente tem que saber classificá-los, né? Então, o ânion é o íon negativo, é a carga negativa. E uma das maneiras da gente classificar os ânions é pela sua forma, como redutor, oxidante ou indiferente. Então, aqui eu coloquei os principais que a gente vai estudar esse ano e vamos identificá-los, tá bom? Como para os ânions ocorrem reações por oxirredução, que é de oxidação e redução, a gente tem um caráter para esses ânions como redutores, oxidantes e indiferentes. Os redutores, nós temos os ânions, o brometo, iodeto, cloreto, sulfito e oxalato. Há outros, mas a gente vai trabalhar com os principais. Dos ânions oxidantes, nós temos o nitrato, permanganato e o dicromato. E dos ânions indiferentes são aqueles que têm hora que agem como redutores e tem hora que agem como oxidantes. Então, nós chamamos eles de indiferentes, que é o sulfato, carbonato e o fluoreto. Então, esses são os ânions que a gente vai estudar neste semestre com reações por oxirredução. Então, o que seria uma reação de oxirredução? As reações de oxirredução são aquelas quando ocorrem a troca de elétrons, né? A transferência de elétrons, aquela perda e ganho de elétrons entre os reagentes. E apresentam variações no NOx. NOx é o número de oxidação, onde nós trabalhamos essa troca de elétrons, tá bom? Onde também usamos as valências dos elementos. Então, aqui eu coloquei uma escalazinha de NOx, né, 0, então nós podemos ter número de oxidação igual a 0, número de oxidação negativo abaixo de 0, e número de oxidação positivo acima de 0, que segue essa escala. Quanto maior o número de oxidação, nós classificamos como oxidação, está ocorrendo uma oxidação. Quanto menor o número de oxidação, dizemos que está ocorrendo uma redução de um elemento para o outro, na quantidade de elétrons. Número de oxidação, nós vamos relembrar como se calcula o número de oxidação depois. Agora, vocês têm que aprender, por isso que eu escrevi atenção, que é nessa parte onde vocês vão ter que memorizar para nós darmos continuidade às nossas aulas de ânions, de identificação. Então, o que a gente tem que memorizar? Que toda reação de oxidação é aquela reação onde perde elétrons, ocorre um aumento no número do NOx e vai ser um agente redutor. Então, aumentou o NOx, o número de elétrons, de um elemento para o outro, né, do elemento reagente para um elemento produto, nós chamamos de reação de oxidação, perdeu elétrons e é agente redutor. E depois, memorizar também o que é uma reação de redução. A reação de redução ocorre o ganho de elétrons, diminui-se o NOx e é um agente oxidante. Percebam que é ao contrário. A reação do tipo oxidação, o agente é redutor. A reação do tipo redução, o agente é oxidante. Então, isso são itens que vocês vão ter que memorizar. Agora, eu coloquei aqui algumas regras para o balanceamento por oxirredução. Em vez de ler, eu vou fazendo junto com vocês um exemplo e vou voltando aqui, tá bom? Então, essas regras de oxirredução, balanceamento por oxirredução, vocês seguindo essas etapas, vocês vão conseguir balancear todas as reações por oxirredução. Então, a primeira coisa a fazer é identificar os elementos que sofrem a oxirredução, ou seja, que tem variação no NOx. E o NOx varia do lado dos reagentes para o lado dos produtos. Então, eu coloquei aqui, no primeiro exemplo,
Eu tenho aqui uma reação, que ela ocorre por oxirredução. Do lado esquerdo da seta eu tenho os reagentes, do lado direito eu tenho os produtos. Então, aqui é uma reação do permanganato de potássio com o ácido clorídrico. E eu vou produzir como produtos, olha, 4 produtos. Eu vou ter o cloreto de potássio, cloreto manganoso, ou cloreto de manganês 2, gás cloro e água. Para balancear essa reação, nós temos que seguir essas regrinhas, para não termos que ficar apagando toda hora se a gente fizer pelo método tentativo. Então, para eu descobrir o coeficiente para começar o balanceamento, eu vou ter que seguir essas regrinhas. Então, a primeira coisa a fazer é determinar na reação quem está variando o NOx, quem entrou de um jeito e saiu de outro na reação. Vocês podem descobrir isso pelo nome, ou calculando o NOx, número de oxidação, de cada elemento da reação, para saber qual entrou e saiu com um NOx diferente. Então, olha, o manganês, ele está entrando como ânion permanganato, perceba, o nome dele é permanganato, MnO4, e esse mesmo elemento manganês, ele está saindo como um cátion, ó, cloreto de manganês 2, ou cloreto manganoso. O nome do manganês já mudou, ele entrou permanganato e saiu manganês 2. Então, aqui eu já observo que algo diferente aconteceu, o número de oxidação dele entra de um jeito e sai de outro. Então, ele eu sei que vai ocorrer oxirredução. Por isso que eu já pintei de verde aqui, ó. O outro elemento, sempre numa reação de oxirredução, um vai ganhar elétrons e o outro tem que perder elétrons. Então, eu vou ter 2 elementos aí que vão estar ocorrendo oxirredução. Senão, eu não consigo ter uma reação de oxirredução. E aqui eu tenho o cloro, ele está entrando cloreto, olha o nome dele, cloreto, ânion cloreto, e ele está se formando como gás cloro, o nome é totalmente diferente. Isso significa que aconteceu algo com ele. Ele entrou com um número de oxidação e saiu com outro número de oxidação, é diferente. Então, a primeira etapa é identificar os elementos que estão ocorrendo oxidação e redução. Estão modificando o NOx. Segunda etapa. Vou voltar aqui para ler com vocês, ó. Calcular o NOx dos elementos que sofrem oxirredução. Agora que eu já identifiquei os elementos que sofrem oxirredução, eu vou calcular o NOx deles, entrando e saindo da reação. Então, tá aqui no número 2, ó. Para calcular o NOx, lembra, eu uso a valência dos elementos que estão na lateral, do lado dele. Então, esse que está aqui no meio é o manganês. É ele que entrou e saiu diferente. Então, é o NOx dele que eu vou determinar. Vou usar a valência do potássio, que está do lado dele, e a valência do oxigênio, que está do outro lado. O que eu faço para calcular o NOx? Relembrando do ano passado. Eu pego as valências e subo multiplicando pela quantidade que eu tenho desse elemento. Então, a valência do potássio na tabela periódica vale mais 1, ele está na família 1A, isso significa que ele doa um elétron nas suas ligações. Então, a valência dele é mais 1. Mais 1 multiplica por 1 potássio, que aqui eu tenho um só, vai dar mais 1. Então, eu vou fazer o quê? Pego a valência e vou subir multiplicando. Vou fazer a mesma coisa com o oxigênio. A valência do oxigênio é menos 2. Vou subir multiplicando pela quantidade que eu tenho de oxigênio. Aqui eu tenho 4 oxigênios. Então, menos 2 vezes 4, menos 8. Todo número de oxidação é uma equação do primeiro grau. Então, eu vou igualar a zero. Então, mais 1 com menos 8. De novo, mais 1 com mais quanto, que com menos 8 vai dar 0. Aqui eu já coloquei o 7. Então, vejam, ó, mais 1 com mais 7 vai dar mais 8, menos 8 igual a 0. Então,
é como se eu não tivesse esse número aqui e tivesse que descobrir. Então, o número de oxidação é uma equação do primeiro grau, vocês podem fazer desse jeito que eu estou fazendo, ou então fazer a equação do primeiro grau mesmo. Então, você tem aqui, ó, mais 1 com mais quanto? E menos 8 vai dar 0. A gente sabe que é mais 7, como está. Então, mais 7 com mais 1, mais 8, menos 8 igual a 0. Agora, eu vou pegar esse valor que eu achei para o manganês, mais 7, e vou descer dividindo pela quantidade que eu tenho de manganês. Então, mais 7 dividir por 1 manganês vai ser mais 7 mesmo. Então, aqui eu achei o NOx do manganês nessa molécula de permanganato de potássio. Então, o NOx que está entrando como reagente, ele é mais 7. E nessa reação, ele vai se modificar. Então, olha, calculando o NOx do manganês saindo, eu sei que eu vou usar o elemento que está do lado dele, que é o cloro. O cloro, na tabela periódica, ele tem valência menos 1, ele está na família 7A, para ele ficar estável a 8, faltam 1 elétron. Então, ele precisa ganhar 1 elétron, então, por isso que ele é negativo. Ele é menos 1, vou multiplicar pela quantidade que eu tenho de cloro, que é 2, menos 1 vezes 2 é menos 2. Para igualar a 0, que é uma equação do primeiro grau, eu só posso ter aqui para o manganês o mais 2. Mais 2 com menos 2 igual a 0. Vou descer esse número que eu achei para o manganês, mais 2, dividindo pela quantidade que eu tenho de manganês. Nesta fórmula aqui, MnCl2, eu tenho um manganês só. Então, mais 2, dividir por um manganês, mais 2. Percebam que o NOx modificou, ó. Ele era mais 7, foi para mais 2. Então, se o NOx entrou e saiu diferente, está ocorrendo oxirredução com ele. E vou fazer a mesma coisa para o cloro. O cloro é o outro elemento que está mudando o NOx. Então, eu vou calcular o NOx dele entrando e saindo. Vou pegar o elemento que está do lado desse cloro aqui, que é o hidrogênio. A valência do hidrogênio é sempre mais 1. Vou subir multiplicando por 1 hidrogênio que eu tenho nessa fórmula. Então, mais 1 vezes 1 vai dar mais 1. O cloro, para igualar a 0, mais 1 com menos quanto vai dar 0? Menos 1. Então, este número que eu achei aqui para o cloro, eu vou agora descer dividindo pela quantidade de cloro que eu tenho nessa substância. Eu tenho um cloro, então menos 1 dividido por 1 vai dar menos 1 mesmo. Então, o cloreto entrou como menos 1 e ele vai sair com o NOx 0. Como que eu sei que é 0? Aqui eu tenho gás cloro. Todo gás, toda substância gasosa, substância pura, ou substância metálica, nós temos que o NOx é 0, pois já está estável a 8, tá bom? Ele já está estável, ele se forma com ele mesmo, com 2 moléculas de cloro, então o NOx é sempre 0. Então, percebam que agora o cloro entrou menos 1 e saiu 0. Também modificou, está ocorrendo alguma coisa com ele. Agora, terceiro, o que eu vou fazer? Vou determinar o processo de oxidação e redução, ou seja, aquela perda e ganho. Esse processo de oxidação e redução, vocês vão usar aquele memorizando que eu coloquei lá em cima. Vão descobrir quando ganha, quando perde, que tipo de reação é. Então, está aqui no item 3. Então, eu já sei que o NOx do manganês entrando é mais 7 e dele saindo é mais 2. O NOx dele está aumentando ou diminuindo? Está diminuindo, não está? De mais 7, ele foi para mais 2. Então, se o NOx está diminuindo, ele é reação de redução. Ele está reduzindo de mais 7 para mais 2. E toda reação de redução significa que ele ganhou elétrons. Lembre, elétrons é carga negativa. Quando eu ganho algo negativo, eu diminuo o NOx. Eu diminuo a quantidade de elétrons. Ganhei carga negativa, eu fico mais negativo. Então, por isso que ele foi de mais 7 para mais 2, porque ele ganhou elétrons. Então, ele é uma reação de redução, porque ele reduziu de mais 7 para mais 2.
Toda reação de redução é um agente oxidante. E agora eu vou fazer a mesma coisa para o cloro, esse processo de oxirredução. Ele foi o cloro de -1 para 0. Ele aumentou, ó, ele ficou mais positivo. Então, toda vez que aumenta o NOx, significa que eu estou perdendo elétrons, pois elétron é carga negativa. Se eu estou tirando algo negativo, eu estou ficando mais positivo, estou aumentando o NOx. Então, essa reação é uma reação de oxidação. Ele se oxida de -1 para 0. Portanto, ele está perdendo elétrons, porque elétron é carga negativa, ficando mais positivo, e toda reação de oxidação é um agente redutor. Percebam que é o contrário. Quando eu tenho reação de redução, o agente vai ser oxidante. Quando eu tenho reação de oxidação, o agente vai ser redutor. Então, olha, quando a reação é de redução, significa que o manganês está se reduzindo, está ganhando elétrons, e se reduzindo de permanganato para manganês 2. Mas ele age em cima do cloro, ó, ele age em cima desse cloro aqui, do reagente, oxidando esse cloro, para que com o cloro ocorra a oxidação. Então, o cloro, por sua vez, é uma reação de oxidação, ele se oxida de cloreto para gás cloro, e ele vai agir em cima desse manganês do permanganato, reduzindo o manganês, por isso que o manganês se reduz. Então, por isso que ele também vai ser um agente redutor, porque ele age em cima do manganês, fazendo com que o manganês se reduza, e vice-versa, pois é uma troca de elétrons. Então, aqui, eu já fiz todo o processo de oxirredução no item 3. O item 4 diz o seguinte, calcule a variação. A variação, ela é representada por esse delta. Eu vou calcular a variação do manganês entrando e saindo e fazer a mesma coisa para o cloro. Então, o manganês, ele entrou com o NOx mais 7 e foi para mais 2. Qual foi a variação dele? De 7 para 2. Quantas casinhas ele andou? Então, ele foi de 7 para 2, ele teve uma variação de 5. Percebam que variação não é subtração, é quantas casinhas ele andou naquela escala do NOx. Então, ele teve uma variação de 5. E o cloro, ele foi de -1 para 0. Não é subtração. Aí ele variou de -1 para 0, ele andou uma casa. Aumentou um elétron. Então, a variação dele é 1. Aqui no item 4, eu já determinei a variação, que é o delta, e eu já incluí o item 4 e 5, porque no 5 diz o seguinte, você vai pegar a variação que você achou e multiplicar pelo índice maior desse elemento que está ocorrendo a oxirredução, no caso o manganês, não é dele que a gente está falando, ele foi de mais 7 para mais 2, então eu vou multiplicar pelo índice do manganês. Então o manganês aqui, o índice dele é 1, quando não tem nada é 1, e saindo também é 1. Então, vou multiplicar por 1, pelo índice maior, como os dois são 1, vai ser 1. 5 vezes 1 vai dar 5. Achei a variação do manganês nesta reação. O cloro, por sua vez, ele variou de 1, -1 para 0, ele perdeu um elétron, né, variou de 1, e vou multiplicar pelo índice maior do cloro, que é dele que eu estou falando. Então, está entrando na reação 1 cloro, ó, o índice, quando não tem nada, é 1, e está saindo 2, o índice aqui, ó, 2. Qual é maior? 1 ou 2? O 2, então, eu vou multiplicar por 2. Então, o delta, ou seja, a variação do cloro vai ser 1 vezes 2, 2. Achei as duas variações. Agora, no item 6, diz o seguinte, vocês vão inverter a variação, que é o delta. Do oxidante vai ser do redutor e vice-versa. O do redutor eu vou passar para o oxidante. E vou colocar como coeficiente estequiométrico na reação, para começar o balanceamento.
Onde que eu vou colocar esse índice? Sempre do lado onde eu tenho o índice maior. Então, agora eu achei as duas variações do manganês e do cloro, vou pegar a variação que eu achei para o manganês e vou colocar na frente do cloro como coeficiente, e a do cloro vou colocar na frente do manganês como coeficiente. Vou inverter essas variações aqui. De que lado da reação eu vou colocar? Do lado onde eu tenho o índice maior. Então, olha, perceba, o manganês, que eu achei uma variação 5, eu vou colocar para o cloro. Que lado da reação? Para o cloro que eu tenho maior quantidade, maior índice. Este, ó, aqui eu tenho 2 cloros e aqui eu tenho um só. Então, eu vou colocar o 5, que era a variação do manganês, na frente desse gás cloro. E o cloro, que era a variação 2, eu vou colocar como coeficiente na frente do manganês. O manganês, eu tenho um manganês aqui, e está saindo um manganês aqui também. Como os dois são iguais, tanto faz o lado que eu coloque. Então, eu vou ter, posso colocar o 2 aqui na frente, ou o 2 para esse. Como eu já comecei colocando do lado dos produtos, um coeficiente, eu vou pôr desse também. Mas não tem importância se colocar do outro, porque são iguais os índices. Pronto, fiz o 6, a etapa 6. Agora, no item 7, diz o seguinte: prosseguir com o balanceamento agora pelo método tentativo. Já achei os dois coeficientes dos elementos que estão ocorrendo a oxirredução, então agora eu vou começar a balancear pelo método tentativo. Então, eu vou começar a contar, ó, 5 vezes 2, vou começar pelo manganês. 2 vezes 1, 2. Tá saindo 2 manganês, tem que entrar 2. Só tem 1, que número multiplica por 1 para dar 2? 2. Então, eu tenho 2 manganês saindo e 2 manganês entrando. Lembrando que coeficiente é esse número grande que vem na frente da substância toda. Agora, o potássio, eu passei a ter 2 vezes 1, 2 potássio. Aqui eu só tenho 1, preciso ter 2, coloco um 2. 2 vezes 1, 2 potássio. Agora, eu vou para o cloro. Aqui eu tenho 5 vezes 2, 10 cloros, mais 2 vezes 2, 4 cloros. Então, 10 daqui, mais 4 desse outro, 14. Mais, aqui eu tenho mais 2, então são 16. Então, eu tenho 16 cloros saindo como produto, então tem que entrar 16. Só tenho 1 entrando. Que número multiplica por 1 para dar 16? 16. E agora, restou o hidrogênio. Tenho 16 vezes 1, 16 hidrogênios entrando, e aqui eu tenho somente 2. Que número multiplica por 2 para dar 16? 8. 8 vezes 2, 16. Então, o hidrogênio também já está balanceado. Agora, restou o oxigênio. O oxigênio vai nos dar se a reação está balanceada corretamente, porque só restou ele, não tem mais onde eu mudar. Então, agora, os coeficientes têm que bater, senão o oxigênio está errado. Então, olha, vou contar aqui, eu tenho 2 vezes 4, 8 oxigênios entrando. E aqui, 8 vezes 1, 8 oxigênios saindo. Então, vem. Por isso que é importante determinarmos esses dois coeficientes da oxirredução, porque os coeficientes que estão dando são números altos. Por tentativa, você ia demorar muito para realizá-los e ia acabar furando a folha do caderno de tanto apagar, porque você ia estar tentando esses coeficientes, esses números. Então, percebam que agora, o coeficiente do balanceamento da oxirredução, eu tenho valores altos também. Então, fica muito mais fácil balancear seguindo essas regrinhas, porque o balanceamento dá correto, ok? Então, a aula de hoje é isso. Até a próxima aula.